Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos ao Infelizmente Entrevista, o novo quadro do seu podcast. Lembrando sempre, o pior time é o seu. Então, qual a ideia aqui desse quadro? Nós vamos trazer pessoas que tenham algum envolvimento direto ou indireto com o futebol. Mas antes, rapidinho, além dessa pessoa que vos fala, nós temos Richard Baluta, o famoso Menino Zica, e Guilherme Colomé, o famoso menino dos 200 podcasts. Mas vamos apresentar nosso convidado. Para nosso primeiro programa, nós trouxemos uma pessoa que tem um trabalho direto com futebol, mas não dentro de clube. É um trabalho daqueles que pode ser dito que quem é votante de Bolsonaro acha que está de fake news, mas é um trabalho extremamente importante. Vos trago Marcelo Góes. Marcelão, boa noite, seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu quero é que você se apresente, fale de sua carreira e um pouquinho mais, e aí a gente se desenvolve. Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos do Infelizmente FC. Que alegria estar aqui com vocês. Para falar um pouco dessa carreira que é curta, mas uma carreira que já tem uma certa rodagem, né? Eu estudei jornalismo na Faculdade de Estácio, fiz curso de rádio e TV também para obter o registro e trabalhar, lógico. Tive algumas experiências em estágio, trabalhei com jornalismo geral, ainda sendo estagiário, apresentei um programa em uma emissora de rádio aqui de Salvador, uma rádio AM, chamada Rádio Cruzeiro, e em 2012 eu me profissionalizei. Aí comecei narrando numa web rádio aqui de Salvador, um projeto bem bacana, chamado Estação Radar, e no ano seguinte eu fui para uma emissora profissional, narrar futebol, apresentar resenha, também fui repórter de campo na ocasião, e de 2013 para cá eu passei pelas rádios Tudo FM, especialmente, que foi uma grande escola, onde eu fiquei 2 anos, também fiz um projeto paralelo em uma rádio do interior aqui da Bahia, e hoje eu trabalho na Rádio Excelsior, cobrindo Vitória já quase 4 anos. E paralelo a isso, desde 2012, quando eu ainda estudava, eu ingressei no site Arena Rubro-Negra, que é um site especializado em notícias do Vitória, bastidores, dia a dia, outras modalidades além do futebol, enfim. E estamos aqui para falar um pouco dessa carreira que me orgulha muito, de verdade. Muito bom. Antes de mais nada, você, nosso ouvinte que está perguntando, vocês só chamaram ele porque é Vitória. Sim, eu só chamei ele porque ele é Vitória mesmo, porque eu sou cara de pau, quero nem saber. Sou clubista safado e quem não gostou, morde as costas, Mas eu quero te fazer logo uma pergunta. Já vou te lembrar um caso engraçado. Lembra do acesso da Juazeirense, que você foi trabalhar tanto em Juazeiro quanto lá em Natal? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse foi especial, né? Você estava na equipe e estava no estádio no primeiro acesso de um time do interior baiano. Foi mesmo. Foi uma experiência marcante, viu, Thiagão? Porque meu chefe já é um radialista, eu posso considerar das antigas, apesar de ele ter menos de 60 anos. Mas ele me falou, velho, essa missão é pra você. Eu digo, porra, velho, puta que pariu. É você, vai. É você. Fui para Juazeiro, que é uma cidade que eu já tenho um apreço muito grande. Eu sou bem tratado, as pessoas me conhecem lá. Eu fico muito feliz quando eu vou para Juazeiro. Fizemos o primeiro jogo, o Juazeirense deu 3-0 no América de Natal. E ninguém esperava. Nossa, foi uma alegria retada. E meu chefe falou, velho, vai ser você, viu, Afro? Pega essa bomba aí que você vai para Natal. Eu digo, puta merda. Mentira. Eu não levei fé. A semana passou, cobri o Vitória, fiz meu trabalho normal. Quando chegou na sexta-feira, 5 horas da tarde, ou foi no sábado, aliás, foi na sexta-feira de noite. Ele, olha, você vai viajar para Natal amanhã. Eu digo, pronto, tá bom. Me ajeitei, fui, fiz a viagem bacana, me diverti em Natal um sábado com a galera do Vitória das Dunas, que é uma torcida lá do Vitória, que eu deixo um grande abraço, fiz amigos, até hoje eu me comunico com a galera do Vitória das Dunas. Isso no sábado, eu me diverti com esse Natal, e no domingo fiz o jogo lá na Arena das Dunas, e foi sensacional a experiência de fazer algo que não existe hoje, que é cobrir um clube do interior acessando, claro, subindo da Série D para a Série C, subindo de divisão, e o melhor,
ir no vestiário fazer a cobertura, que isso é impossível na imprensa de hoje, é difícil. Só em ocasiões especiais como essa. Então, ser o único repórter de Salvador lá, fazendo essa cobertura, fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo, levando equipamento que não é fácil, uma cidade diferente, um calor desgraçado, um calor do caralho, essa que é a grande verdade, quase 35 graus, 4 da tarde, puta que pariu. Tanto que eu senti dor de barriga antes da bola rolar. Passei mal, consegui total quase. E meu operador me zoou até hoje, porque a gente testou os equipamentos e tal. Ele, Marcelo, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Beleza. E aí eu comecei a suar frio, velho. Eu digo, porra, caralho. Puta que pariu, me fudi. Tô com dor de barriga. Fui no banheiro discretamente. Veio meu operador. Alô, Marcelo. Tô ocupado, velho. Tô ocupado, porra. Eu tava nervoso. Mas ele entendeu depois. Era a preocupação dele para que tudo saísse certo. E graças a Deus fluiu na ocasião. Inclusive fluiu com acesso, né? Eu assisti esse jogo. Primeiro teve o 3-0 lá, que ninguém esperava. América Natal tinha acabado de cair, era mais do que favorito para subir. Tá até hoje, né? Inclusive, Verdade. ano passado, de novo, caiu para um baiano, caiu para Jacuipense, que também subiu, só não foi na mesma fase. E assim, você já vê que é a pessoa que gosta de futebol, mas como o futebol surgiu em sua vida, Marcelo? O futebol surgiu na minha vida, especialmente em 92. Eu tinha o quê, rapaz, em 92? Eu tinha 6 anos. E aí, aquele time do Vitória, que subiu para a Série A naquele ano, me encantou muito. Encantou meu pai, que meu pai é do interior, mas sempre foi torcedor do Vitória. E 93, o Brinquedo Assassino, aquele time que chegou à final com o Palmeiras na Série A também me encantou muito. E especialmente em 94, eu tinha o quê? 8 para 9 anos, um ano muito marcante, né? Ayrton Senna morreu, aquilo poxa, é difícil até falar. E claro, o Brasil foi tetracampeão e aquela emoção daquele título foi sensacional para quem foi criança naquele tempo, né? Então, a partir dali, eu acredito que em 94 mesmo, quando o Brasil foi tetracampeão, a paixão pelo futebol aumentou absurdamente de lá até aqui. Muito bem. Eu vou liberar aqui para os meninos, daqui a pouco eu pergunto mais um pouquinho. Richard, você que tem uma pergunta muito interessante, pode ir falando. Beleza. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, boa noite, né? Beleza? Cara, eu queria primeiramente agradecer por ser o nosso primeiro entrevistado aqui do nosso projeto. Querer fazer parte do Felizmente. Cara, e o seguinte, a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte, a gente vê que hoje 3 clubes, eu vou destacar 3 clubes no Nordeste, que é o Fortaleza, o Ceará e o Bahia. Eles fazem um trabalho muito legal de gestão, eles conseguiram se estabilizar na Série A e disputarem até as competições internacionais, fazerem boas campanhas nos campeonatos nacionais, né? O Fortaleza recentemente foi campeão da Série B e fez boa campanha o ano passado na Série A também. E a gente vê que o Vitória ele tá um ponto atrás. O Vitória ano passado brigou para não cair na Série B, né? Passou por uma série de problemas ali que a gente acompanha. E eu gostaria de saber o seguinte, tu que acompanha o clube, cara, o que tu acha que o Vitória deveria de adotar na parte de gestão? Qual que seria o caminho que o Vitória deveria de seguir para tentar chegar no patamar que Fortaleza, Ceará, Bahia, esses clubes que conseguiram se estabilizar na Série A, o que o Vitória deveria tomar para seguir esse caminho? Seguir o caminho da boa gestão, seguir o caminho de voltar a ser, digamos, protagonista no cenário nacional, digamos assim, voltar a fazer boas campanhas a nível nacional e quem sabe até a nível internacional, enfim. Olha, Richard, para a gente falar um pouco disso, a gente tem que voltar ao passado, né? O Vitória nos anos 90, especialmente quando despontou para o Brasil, depois de 93, fez boa campanha em 95, na Série A, em 97, com aquele time maravilhoso que tinha Túlio, Bebeto, Chiquinho, não sei como aquele time não se classificou. Também. Pois é, Petkovic chegou, depois o Vitória contratou o Petkovic do Real Madrid. Pois Poxa, deixa eu aproveitar claro aqui. É uma história louca, né? Mas depois a gente fala sobre isso, inclusive. Isso. Só para lembrar aqui, o Vitória não classificou porque o Juventude empata com o Bahia, rebaixa o Bahia. Bahia caiu para a Série B, me lembro. Pois foi a parte boa desse empate Juventude, mas tudo bem. É mesmo. Em 98, o Vitória também fez uma boa campanha. Em 99 chegou naquela semifinal, é verdade.
em 2000 também penou lutou para se classificar, mas não classificou. E, enfim, e dos anos 2000 para cá, de 2004 para cá, que foi o ano que o Vitória caiu para a Série B e direto para a Série C, a gente percebe que é a questão da gestão mesmo. O Paulo Carneiro, que é o atual presidente do Vitória, sempre foi um cara de visão. Nos anos 90, para mim, ele e o Eurico Miranda foram os maiores gestores do futebol do país, particularmente falando. Mas é aquela coisa, né? O tempo passou, o Vitória teve outras gestões, subiu para a Série A, caiu novamente, faltava aquela política de manter uma equipe. O Vitória manteve em 2013, quando permaneceu, lutou para a Libertadores, ficou em 5º lugar, caiu para a Série B no ano seguinte, aí a gangorra de rebaixamentos, né? E veio a democratização no clube, o sócio-torcedor poderia escolher os seus gestores, né? E, enfim, é uma série de fatores. Para mim, é uma série de fatores. Mas o que falta no clube hoje, e para mim faltou no passado também, era a profissionalização. O clube lutou para se profissionalizar em muitos aspectos, lançou plano de sócio-torcedor, CT, que muita gente dizia, porra, por que o Vitória tem caralho de CT? Pelo amor de Deus. Vitória foi um dos primeiros do Nordeste, ou o primeiro a ter 2 ou 3 ou 4 campos num CT. Isso hoje a gente vê a diferença na preparação, divisão de base, enfim, falta profissionalização e visão. Por que eu digo isso? O Vitória hoje, mesmo democratizado, é um clube que tem problemas de relação, problemas de desunião, é um clube desunido. E isso interfere diretamente na ascensão ou na estabilidade econômica do clube. É terrível o que vem acontecendo ultimamente com o Vitória. Então, se não houver uma união, como o Bahia ocorreu, se o clube não for passado a limpo de fato, como o Bahia foi, que eu digo por exemplo, porque é o nosso clube mais próximo, vai se profissionalizar. E foi isso que aconteceu com o Bahia, com o Ceará, com o Fortaleza. Olha quantas décadas o Vitória teve na primeira divisão, sem cota de TV, sem um patrocinador grande durante o tempo, porque o Vitória teve o Banco Excel na época, lá nos anos 90, teve outros patrocinadores menores, é verdade. Falta para mim, além de união, profissionalização em todos os setores. Isso falta no Vitória, e o que o Bahia tem de sobra, o que o Fortaleza tem, o Ceará hoje tem, que vai ser difícil derrubar esses 3 clubes nordestinos que já estão se estabilizando, estão dando show de gestão financeira e em outros aspectos também. Só lembrando aqui também, o Vitória tem até por eu ser torcedor e acompanhar bem, eu posso falar, o Vitória tem uma figura centralizadora no presidente, né? Futebol é ele e toda decisão passa por ele. Beleza, toda decisão passar, normal, mas não é só um passar, ele literalmente tem que meter o dedo. É só você ver o caso do dinheiro do futebol feminino, que era simples, ele ia chegar, receber, pagou. Não, ele usou para alguma coisa lá, depois inventou essa história da dívida de Walter Bol, que ninguém sabia e do nada estourou. Tudo bem, sabia que tinha dívida, mas não sabia essa história da FIFA, do nada estourou. Então, e você pode falar melhor do que eu, que você está acompanhando, você trabalhando com isso, sabe melhor, né, Marcelão? Mas é verdade. Foi do nada. Mas, Guilherme, o que é que você gostaria de perguntar agora? Então, Marcelão, primeiramente, estender os agradecimentos que o pessoal já fez também. E aí, assim, pessoalmente, eu estou num momento um pouco perdido, mas eu tenho muito interesse no jornalismo como formação acadêmica. E você falou que você passou pela Estácio no jornalismo e também fez o curso de rádio e TV. E desses 2 pontos, eu queria que você me citasse os momentos um momento de cada, que você mais sentiu assim o prazer do que você estava fazendo, sentiu, estar fazendo esses cursos são importantes para mim. E se teve algum momento que você percebeu que o jornalista Marcelo teria que tomar uma opinião diferente do torcedor Marcelo, porque hoje em dia os jornalistas assumem bastante os seus times, e aí dentro da Arena Rubro-Negra às vezes você tinha uma opinião e você queria dar essa opinião, mas você não podia por algum motivo. Então, se você puder falar de algum desses 3 momentos separadamente, eu fiquei interessado nisso. Olha, Gui, falando sobre a faculdade, que para mim foi muito importante, porém, falta na faculdade hoje, falta na dinâmica acadêmica de uma academia de estudo, enfim, a depender do curso, a prática. Falta isso.
A faculdade de jornalismo é importantíssima, mas ela é muito teórica até demais. Chega, você perde a paciência. Você quer aprender, você quer pôr a mão na massa, você quer apurar, fazer cobertura. Mas, claro, tudo é gradativo. Todavia, é importante, sim, se ter essa experiência de campo, podemos assim dizer. Na faculdade eu tive momentos maravilhosos para perder, a apresentar trabalho para milhares de pessoas, palestra que você tem que dar às vezes, é complicado, mas é desafiador. E no curso de rádio e TV, eu fiz por motivação do meu pai. Meu pai percebeu a necessidade, ele, pô, você quer fazer, vamos investir. Foi um investimento alto na época, e quase que eu não obtive o registro na ocasião, porque teve uma implicação judicial, interesses políticos na época, foi o diabo, mas graças a Deus eu consegui. E lá eu tive a oportunidade de fazer network. Tinha muita gente importante fazendo curso de rádio, aquele ex-jogador, um goleiro Emerson, jogou no Flamengo, no Juventude, no Bahia, no Vitória, fez o curso. Preto Casagrande, que jogou no Santos, Fortaleza, também fez o curso na época. O Jorginho Sampaio, que é ex-presidente do Vitória, também fez. Enfim, foi uma oportunidade de conhecer muita gente. Foi bacana, foi legal. E eu acho que o network, para qualquer estudante de comunicação, é muito importante. Contatos. Pega o contato, salva o contato, mantém contato. Saber utilizar a rede social é importante também para alinhar isso aí. E, enfim, qual foi a outra pergunta? Esqueci. Foram 3, né? A outra pergunta era referente ao momento que você teve que separar a sua opinião como torcedor e como jornalista. Ah, claro. À medida que você se profissionaliza, você tem que ter uma postura profissional. É muito importante isso, é essencial para você ter o andamento da sua carreira tranquilo, podemos assim dizer. E a partir do momento que eu me profissionalizei em 2012, eu apaguei algumas fotos, tomei cuidado com a opinião com o presidente, porque a gente usa a rede social, a gente fala pra caralho, né? Fala merda pra cacete. E graças a Deus a rede social dá a oportunidade de você apagar um monte de bosta que você posta, e eu também fiz isso. E é recomendável também todo mundo fazer, né? Para o bicho não pegar depois. Por que eu digo isso? Porque você convive com pessoas que você criticava, você não conhecia o ser humano, o profissional, passa a conhecer, gosta ou não gosta, gostando ou não, você tem que saber levar isso aí, você tem que ser imparcial. Dá raiva, dá vontade de meter a porra na cara de um filho da puta daquele, dá, essa que é a grande verdade, dá raiva, mas você tem que saber separar o pessoal do profissional. E é muito difícil, eu canso de dizer a quem me pergunta, é muito difícil, requer uma preparação mental, requer consciência no que você vai opinar, ou no que você vai escrever, ou no que você vai falar com o microfone empunhado. Enfim, concentração e respeito também, que é importante, né? Já que a gente vive em sociedade, a gente tem que saber como falar. E no mundo de hoje, né, no mundo mimizento, no mundo chato pra cacete, as pessoas não respeitam opiniões. Você tem que ter personalidade e assumir o que você escreve. Se tiver certo, foda-se o resto. Se você tiver errado, tenha a humildade de reconhecer. Muito bem. Agora eu vou trazer um assunto que está muito atual. A gente está gravando na quinta-feira, a gente teve ontem o Flamengo transmitindo o jogo deles na Flá TV e hoje teve o Vasco transmitindo o jogo deles na Vasco TV. E aí você, como profissional da área e tal, e como cliente, eu quero as duas visões, eu quero sua opinião sobre isso. O que é que você acha como profissional desse novo formato e até da própria MP, se quiser comentar em cima. E você, como cliente, o que é que você acha de poder ter essa oportunidade de assistir os jogos pelos canais oficiais do clube? É uma experiência recente, né, Thiago? Assistir esses jogos via streaming, né? A gente já acompanha os canais aí que já tem da Zona, etc. Mas as TVs do clube é um projeto assim muito embrionário, muito novo. Hoje a gente já viu o jogo do Vasco, ontem, né? Vimos o jogo do Flamengo. Gostei da transmissão do Flamengo, gostei da transmissão do Vasco também. Mas é um projeto, é uma galáxia a internet, né? O streaming ainda é uma galáxia no futebol brasileiro para ser explorado. Porque tem que saber como converter essa audiência maciça em valores, em dinheiro. Com a Rede Globo de televisão, aí no caso da TV aberta, a Globo tinha os parceiros, o dinheiro do era investido no clube, eram pagos, e os clubes tinham uma receita fixa, né? E agora, como é que vai ser com a internet? Como é que vai ser com o streaming? Fica essa dúvida. Ah, vai vender espaço nisso,
o torcedor vai poder fazer vaquinha, vai poder pagar o ingresso virtual, que eu achei massa essa parada, mas, poxa, é complicado. Tem que ser discutido, tem que ser conversado. Tem que ser conversado. E a Rede Globo, por mais que seja maldita, cancerosa, Globo lixo para muitos, foi a parceira de décadas de todos esses clubes aí. Se não fosse a Rede Globo de televisão, o Flamengo não estaria onde está hoje, em outro patamar, como diz o BH. Então, é um assunto que precisa ser amplamente discutido. E a MP foi lançada rapidamente, sem uma discussão prévia, sem trazer a imprensa, a torcida, que é o principal fator de tudo isso, para a conversa. E o Flamengo, por exemplo, se perder, o Flamengo vive uma fase espetacular. Se perder, se tiver uma sequência de derrotas, como é que vai ser? Será que vai perder a audiência? Ah, mas futebol é paixão, beleza, concordo. É uma série de fatores, velho, que tem que ser colocado na mesa para chegarmos a uma conclusão. E os clubes precisam segurar essa onda. E clubes como Fortaleza, Vitória, Bahia, como é que vão se sustentar na plataforma de streaming? Como é que vai ser? Porque não tem a mesma força de um Flamengo, que tem milhões de torcedores. Hoje eu estava vendo o jogo do Vasco, tinham 30 e tantas mil pessoas assistindo online, simultaneamente. No Flamengo, não sei tantas mil, perdi até a conta. Então, é um assunto vasto, é um assunto vasto. A gente vai perder tempo se começar a falar pra caramba desse tema, que é muito interessante. Vai definir o futuro aí das transmissões de futebol. Pois é. Lembrando também que a Copa do Nordeste tem um streaming oficial, né? A Live FC, que inclusive, eu sou cliente e digo, é caro pro que oferece. Não é que nem o DAZN. O DAZN é um preço, atualmente, é igual o preço e tem muito mais coisa para assistir. Todo jogo você tem jogo para assistir. Com certeza. E o Live FC é caro, porque é basicamente a Copa do Nordeste e a UEFA Youth League, que não tem interesse. Não é a Champions League como é a do... Só transmite jogos e não tem outras opções de conteúdo, né, Thiagão? Também, é difícil você ter um conteúdo assim. Não é que também o Sport Interativo tinha muito conteúdo. O Sport Interativo era um canal. Era um canal. Que, apesar que você tinha o direito e era muito bom no sentido de ter muita coisa, mas em qualidade eu digo que deixava a desejar. Mas eu vou abrir de novo aqui para os meninos. Agora eu quero que Richard, se tiver mais alguma pergunta, aproveite o espaço. Não, beleza. Só comentando os streamings aqui, que aqui em Santa Catarina a gente tem pro Campeonato Catarinense aqui. A gente tem o streaming do Campeonato Catarinense, eles cobram acho que R$40 o pacote por campeonato todo. É relativamente caro pela qualidade que entrega, obviamente. Mas assistir um poçante Campeonato Catarinense né? É pela Maicuja, né? Não, é pela TVNS Sports, se eu não estou enganado. É uma plataforma vinculada à própria federação ali. Sei que eles cobram R$40. Eu não assinei, não tem cabimento, mas enfim, tá tendo uma certa aceitação, por quê? Porque o contrato com a TV aberta aqui, ele só vai até 2021. A partir de 2021, a TV aberta não vai renovar aqui. O Campeonato Catarinense vai ser exclusivo para essa plataforma. Por isso que já foi migrado e já tá querendo se fazer o torcedor aceitar essa plataforma, porque a partir do ano que vem não vai mais ser TV aberta. Mas eu acho que isso é tendência nos próprios estaduais, eu acho que isso vai se tornar mais comum. Mas mudando um pouquinho de assunto, Marcelo, você comentou que você cobriu ali o acesso da Juazeirense e tudo mais, né? Uma pergunta que eu queria te trazer é o seguinte, cara. Eu sou de um estado aqui de Santa Catarina que a gente já conseguiu botar 5 times do estado na Série A. Eu gostaria de saber, cara, hoje, fora Vitória e Bahia, quais clubes da região fazem o melhor trabalho, possibilitando a médio e longo prazo estarem de volta à Série A, fazerem companhia, Bahia e Vitória, na Série A e poderem ascender mais divisões nacionais, enfim. Olha, Richard, eu penso que os clubes pernambucanos, se investirem, como já está acontecendo, podem sim voltar à Série A. Me preocupa o Santa Cruz, que já caiu algumas vezes, já subiu algumas vezes, com um potencial incrível, com uma torcida maravilhosa que tem o Santa Cruz, perder mão. Por quê? Por falta de gestão. O Náutico, por exemplo, que penou muito na Série C, caiu, voltou, foi campeão, massa, legal, tem uma torcida apaixonada, e
acertou ao voltar para os aflitos, né, que é a casa deles, que é o estádio deles, está bonitinho, ajeitado. Precisa modernizar, é bem verdade, não precisa fazer nada astronômico, mas dá uma modernizada que é importante. E eu creio muito nesses dois clubes aqui da região, Náutico e Santa Cruz. Você pode me perguntar sobre o ABC, o América de Natal, que tem um declínio máximo, 2 times de capital numa Série D, 2 times que já frequentaram Série B, Série A, o América que já foi campeão, já subiu de Série B para Série A, um grande time que tinha um tempo atrás. Então, eu acredito que o Náutico e o Santa Cruz são 2 das locomotivas aí que podem ter bons saltos. O Santa ainda está na Série C e o Náutico está na Série B e tem grandes chances de subir para a primeira divisão, na minha opinião, na teoria. Vamos ver quando a bola rolar daqui para frente. Deixa eu aproveitar. E do cenário, só deixa eu completar, Thiago. Era isso que eu perguntei assim, mais no cenário baiano, a gente vê os clubes de interior da Bahia. Quais os clubes, assim, a gente vê, por exemplo, aqui de fora, eu vi que o ano passado, por exemplo, o Jacuipense subiu junto com o Brusque, que fica aqui perto da minha cidade, inclusive. Grande e é um clube que tá botando muito dinheiro e a tendência é subir de divisões, né? Até chegar a uma Série B nos próximos anos. Eu gostaria de saber de ti, assim, existe alguma projeção, por exemplo, o próprio Jacuipense, como é que é o trabalho deles? Eles pensam em subir de divisão? Eles pensam existe um trabalho caminhando, assim, para um sucesso nacional? Ou tu acha que não vai passar dessa Série C? Acho que a visão mudou, viu, Richard? Especialmente da Jacuipense, né? Jacuipense que é um clube empresa não, um clube formador, podemos assim dizer. Tem uma parceria muito forte com Vitória, os gestores são grandes amigos do Paulo Carneiro, tanto que a Jacompa tem um espaço no Barradão para a divisão de base dele treinar aqui. O time é sediado em Riachão do Jacuípe, que é uma cidade próxima à Feira de Santana, que é a maior cidade aqui do interior da Bahia. Fica a cerca de 2 horas e pouco daqui de Salvador, 2 horas e 20, 2 horas e meia de viagem. Então, a equipe treina aqui em Salvador, treina a base no Barradão, na Toca do Leão, e o time de profissionais num parque aquático que está abandonado, podemos assim dizer, né? Um ex-parque aquático, pronto, um espaço que tem aqui na maior avenida. Que hoje também é espaço de show, vamos lembrar aqui. Exatamente, e o dono desse espaço colabora de uma certa forma com a Jacuipense, né? Que já revelou alguns jogadores, negociou com o Vitória, esses atletas, com certeza se vender, já que o Vitória é uma vitrine, vai faturar uma grana a mais em cima disso. E eu penso que a Jacuipense está pensando além. Eu acho que a Jacuipense está pensando em alcançar voos mais altos, o que é muito importante. Inclusive, eu conversei com o presidente da Jacuipense, tem uns 2 dias lá na Rádio Excelsior, e ele me falou dos projetos, da base, do fortalecimento da base e nas contratações que estão sendo feitas. Inclusive, aquele ex-jogador do Vitória, aquele zagueiro Canu, foi recém-contratado pela Jacuipense para reforçar o time na Série C. E faz um trabalho excelente, um trabalho profissional, salários sendo pagos integralmente, mesmo em meio a essa pandemia desgraçada que a gente vive. E, enfim, eu confio muito neles. E no Bahia de Feira, que está na 4ª divisão, é um clube que tem um aporte financeiro excelente, tem uma estrutura espetacular. E, para mim, mesmo estando na Série D, é a 3ª força do estado. Pela gestão excelente que faz, pelas boas contratações que faz, pela estrutura maravilhosa. Eu recomendo a todos aqui que estão em Salvador ou na Bahia conhecer a estrutura do Bahia de Feira, que é maravilhosa. Lembrando que o Bahia de Feira, ano passado, abriu um estádiozinho pequeno, a Arena Cajueiro, que inclusive é grama sintética. Estádio ótimo. E o Bahia de Feira foi vice-campeão baiano ano passado. Já foi campeão em 2011, em cima do Vitória, infelizmente. Ano passado foi vice-campeão, jogando melhor que o Bahia o primeiro jogo. O segundo jogo foi um pouco pior, mas foi pau a pau. Dá pra dizer que a final foi pau a pau. O que para um time do interior contra um time da capital é muito raro. Mas foi muito raro mesmo. Com certeza. E eu pensaria aqui também, e esse não a gestão e tal, mas por torcida, o Fluminense de Feira, que é a maior torcida do interior do estado, é o maior time do interior do estado também, bicampeão baiano e tudo mais. Esse tem potencial, eu diria. Precisa de alguém sério para trabalhar. Muito potencial. Falta um pouco mais de profissionalização. O que sobra no Bahia de Feira falta no Flu de Feira, que é o mais tradicional clube do interior da Bahia para mim, e que tendo um aporte financeiro bacana, já que Feira de Santana é uma cidade grande, tem região metropolitana e tudo. E passa muito dinheiro, né?
É claro, trevo rodoviário que o Brasil todo passa, vindo do norte, nordeste, para ir para o sudeste. E é Então, praticamente precisa portão para disso. Salvador também, né? É coisa de 1 hora e pouca para Salvador. É muito perto. né? Inclusive, quando o Vitória jogava em feira, e dava bons públicos. A galera em peso, Pois é, tem um amigo nosso mesmo que trabalha em uma empresa de telefonia que uma vez até me chamou para ir para um Vitória Curitiba lá. Eu arreguei de última hora, mas o Vitória ganhou, que é o que importa. Mas, Guilherme, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Alguma coisa assim? Tem uma última pergunta só. Eu tava com o microfone no mundo, por isso que eu chacoalhei a cabeça primeiro. Você estava falando antes sobre o momento de profissionalização e administração dos clubes aí do Nordeste. Usando o Náutico como exemplo, o próprio nome do time diz que lá antigamente o clube foi fundado como um clube baseado e focado em esportes náuticos. Existe uma certa movimentação, não só no Brasil, no geral, dá para dizer, em que alguns clubes estão separando o seu social de ter um estabelecimento, ter uma quadra de futsal para os sócios, ter piscinas e tudo. Eles estão tentando separar isso em uma entidade diferente ou até completamente excluindo essa parte. Como é que você vê esse tipo de prática administrativa nos clubes do Nordeste? E perguntando legalmente, no meu caso, o Vitória, porque é um clube que eu confesso que eu não conheço muito sobre o quadro societário ou como funcionam as associações para torcedores. Inclusive, antes de responder, você tomou seu primeiro strike dentro do Infelizmente, viu? Só para avisar, porque não conhece, porque não acompanha bem o Vitória. É complicado, eu tô interessado em saber, por isso sacanhando, que eu tô sacanhando. De viagem, porra. o Gui, é o seguinte, eu acho sensacional toda a forma de integrar torcedores, movimentar uma comunidade de torcedores e utilizar o clube, o espaço do clube para gerar receitas, por exemplo. Espaço para jogos, churrasqueira, bares, quadras poliesportivas, para não jogar só futebol, né? Tem basquete, tem vôlei que a galera curte também. Eu acho sensacional. O Vitória tinha uma sede de praia nos anos 90, que inclusive eu até arrisquei a tentar ser jogador de futebol na época. Era sensacional a estrutura. Tinham 3 ou 4 campos society, não tinha piscina, é bem verdade. Mas era só focada no futebol, na escolinha de futebol. Foi vendida a área, o Vitória faturou um dinheiro em cima disso, e hoje pensa em fazer uma academia de futebol para a base e nesse espaço criar esse tipo de entretenimento para o sócio torcedor exclusivamente, né? Quadra, sinuca, videogame, quadra, enfim. E eu acho importantíssimo os clubes de futebol pensarem nesse aspecto. O Vitória tem quadras prontas no CT Manuel Pontes no Complexo Barradão, e tem também 2 quadras de areia, aquelas quadras de futsal, de vôlei, e que poderiam muito bem ser alugadas para gerar um faturamento. É importante ter esse viés diferente, né? E, claro, priorizando o sócio-torcedor, que o sócio-torcedor de qualquer clube de futebol precisa obter vantagens, seja ela qual for. Não só adentrar o estádio como é no Vitória hoje, infelizmente, claro, mas já está sendo mudada essa ideia com o presidente Paulo Carneiro aí, fazendo o sócio-torcedor conhecer o CT do Vitória, que é muito grande, tomando café com os jogadores. Não deixa de ser uma coisa bacana, né? O torcedor está ali no estádio do time dele, ainda mais se tratando do Vitória, que o torcedor do Vitória ama o Barradão, tem o Barradão literalmente como sua segunda casa, tá ali para ele, é um privilégio, é um prazer quase inenarrável, podemos assim dizer. Então, acho muito importante todos os clubes terem um espaço social e utilizar desse espaço para rentabilizar. Muito bem. Richard, você tem mais alguma pergunta ou podemos praticamente chegar no estádio final? Não, eu só quero fazer uma última pergunta, Thiagão. Eu tava pensando aqui, eu queria que o Marcelo até primeiro deixa eu contextualizar a questão. A gente vê agora, a gente passa por uma pandemia que vai afetar economicamente todo mundo, e os clubes, principalmente os clubes serão bem afetados. Os clubes grandes aí, a gente vê clubes grandes pegando empréstimos, salários atrasados. Os clubes pequenos, eu vejo aqui até pela região de Santa Catarina, os clubes pequenos, cara, realmente
situação bem ruim dos clubes pequenos, clubes que nunca de gestão boa, como por exemplo o Marcílio Dias aqui em Itajaí, que tinha conseguido equilibrar suas contas, veio agora a pandemia e o Marcílio Dias está tendo que fazer rifa para poder pagar salário. Então é bem complicado. Eu queria entender do Marcelo, se o Marcelo podia trazer isso pra gente, como é que tá essa questão na Bahia? Como é que você acha que essa pandemia vai afetar os clubes da Bahia? Vitória, Bahia e os clubes menores, no caso. Se eles vão perder o seu status quo atual, se eles vão enfrentar problemas, como eles vão enfrentar, se poderia explicar isso pra gente. Olha, Richard, no interior a situação é pior. Se na capital já está complicado, imagina no interior, né? Que os recursos são menores, investimento menor. Eu quero começar por alguns clubes que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Baiano. Muitos desses clubes estão, ou melhor, dispensaram jogadores para diminuir a folha e não mantiveram nenhum atleta. Tem uma cidade aqui no estado chamada Ipiaú. Essa cidade fica no sul do estado e tem um time na primeira divisão chamado Doce Mel. É um clube empresa, dono de uma empresa que vende polpa de fruta. E nessa cidade os casos de coronavírus estão, infelizmente, num pico incrível, né? E aí não tem como voltar ao futebol nessa cidade. O que é que o clube fez? Dispensou os atletas, pagou o que devia, perdeu patrocínios, e isso ocorreu com outros clubes também. Apenas a Jacuipense, que está na Série D, na Série C, perdão, o Atlético de Alagoinhas, que é de uma cidade grande, Alagoinhas, que está na Série D também, e ainda mantém o pagamento dos salários dos seus atletas com 20% a menos, segundo o presidente Albino Leite falou para a gente, e o Bahia de Feira, que está pagando integralmente. O dono do Bahia de Feira é um grande empresário, o professor Jadilton Souza, que é um cara maravilhoso, grande gestor, e está segurando as pontas. O resto das equipes estão sofrendo muito. Outro time daqui do estado que está na Série D é o Vitória da Conquista, que já jogou Copa do Brasil, já deu trabalho à Bahia Vitória durante um tempo. O presidente do clube, o Ederlane Amorim, que é ex-jogador do Vitória, ele disse que tá difícil a situação. Ele mantém apenas 5 ou 6 jogadores que são da base, e o restante ele pagou e mandou todo mundo vazar. Dispensou todo mundo. A Juazeirense, idem, fez a mesma coisa. Então, requer um plano de ação muito grande, requer ajuda da CBF também, porque os clubes precisam de aporte para se manter, e os clubes precisam buscar patrocinadores. Agora, como galgar patrocínios numa situação difícil economicamente que estamos atravessando, né? É complicado. E Bahia e Vitória também passam algumas dificuldades, obviamente num universo diferente do que esses clubes que a gente já citou. O Vitória atravessa uma crise financeira que vem aí dos últimos anos, devido aos rebaixamentos e às gestões ruins dos últimos 2 presidentes, e paga a conta hoje, né? Sofre muito hoje, devendo salários há algum tempo. Com muito esforço, o presidente Paulo Carneiro tem contado com a ajuda de alguns abnegados, como ele mesmo diz, para ajudar no comando, na gestão do clube. O Bahia, que mesmo vivendo essa fase econômica estável, vivendo uma fase assim em gestão muito estável, também se preocupou. É um dos clubes que inclusive apoiam o SMP 984 para a questão das transmissões, enfim. A dupla Bavi, como a gente pode dizer, entre aspas, está de boa. O restante, nem tanto. Vale lembrar rapidamente aqui que tanto o Bahia quanto o Vitória dispensaram os times sub-23, que era os times que estavam jogando no Campeonato Baiano. Bem lembrado. O Vitória, logo no Exatamente. início da pandemia, o Bahia deu um mês, conseguiu segurar, mas dispensou o treinador e tudo mais. Como torcedor, eu posso falar, no caso do Vitória, ter dispensado Aguinaldo Liz foi um alívio. Vamos ser bem sinceros. Muito fraco como treinador. O time não. O time era um time bom, aproveitou algumas peças, mas outros não teve o que fazer. No caso do Bahia, o Bahia ter perdido o Dado Cavalcante também foi bom. Porque Dado Cavalcante é bom treinador. É um grande treinador, essa que é a verdade. Se ele continua mesmo, deixa eu pegar. Pois é, eu vi no Bavi do Barradão. O Vitória jogou até bem. Foi um jogo equilibrado, mas o Bahia ganhou, além de um gol de falta no final, no detalhe, porque quando precisou fez 1-0 e jogou melhor depois do 1-0 do Bahia. Apesar do Vitória ter empatado num dos poucos lances depois dali. Mas agora, sim, a gente já teve a opinião geral e tal. Eu quero vou um pouquinho mais pro pessoal. Eu queria que você me dissesse aqui um ídolo e o principal, que esse é o foco do canal, o jogador que você mais odeia. Meu ídolo no futebol
no geral ou no meu clube? Pode ser nos dois. Ah, tá. Então tá. Eu tenho 3 ídolos no futebol. No Vitória, para mim, o Rodrigo Chagas, lateral direito, Muito passou boa por escolha. Corinthians, Cruzeiro, Bayer Leverkusen, um cara que eu hoje gosto demais, porque eu já convivo e já tinha como ídolo sendo adolescente e hoje convivendo, para mim é sensacional, experiência massa. Arjen Robben, holandês Robben, que eu gosto muito, sou fã do miserável do Robben, que eu vi aqui na Copa de 2014. Grande E meu jogador. ídolo demais. Meu ídolo no futebol é Ronaldinho Gaúcho, velho. Na moral, gosto demais do Pronto. Ronaldinho Gaúcho. O Sou muito fã. Bruxo era um E o que monstro. eu mais odeio, ainda está em atividade, está lá no Náutico, é um jogador que eu, sinceramente, enquanto torcedor, eu odeio e tive o desprazer de conviver, que se chama Chiesa. Infelizmente, veio aqui Vitória pagou caro nesse desgraçado, mas fazer o quê, né? Operação KVD, eu só te lembro isso. Deus me livre e guarde. Deixa eu até bater na Chiesa, madeira aqui. Dagoberto e Vitor Ramos. Dos três, o que jogou um pouquinho mais de bola no Vitória foi Vitor Ramos, que já tinha passagem no clube. Pra vocês terem uma noção. E não é o meu mais odiado, eu falei logo no primeiro episódio nosso de Zé Luiz, você sabe o motivo, mas é uma belíssima escolha aqui. Chiesa é um desgraçado. E assim, Zé eu Luiz aproveito. nem se fala, né? Zé Luiz nem se fala. Outro. Tá? Ainda mora aqui em Salvador, é lutador. Não me mostra onde ele mora, não, que com certeza eu vou querer dar um murro na cara dele. Ele sabe da periculosidade que ele corre andando na cidade, né? Pois é. Pelo menos 40% da cidade quer matar ele por 2011. Mas vamos trazer aqui. Eu quero que, aproveitando que você trabalhou em rádio, trabalhou com alguns grandes narradores de Salvador, eu queria que você me destacasse 3, assim, como narrador e como pessoa que você gostava tanto de trabalhar com. Radialistas, no geral. O número 1, vou com o top 3, a começa do primeiro, João Andrade, que é um cara que eu considero turbo! É um cara que eu considero meu pai no rádio. As lições básicas que eu não tive na faculdade, nem no curso de radialista, foi ele que me passou, né? Aquela malandragem, aquele jeitinho, ajeita o cabo, tira um fone, quando o microfone falhar, direcione ali no aparelho para estabilizar o sinal, essas coisas básicas que você tem que aprender só na vivência. Ele foi um cara que me ensinou a me portar até numa viagem, sabe? Minha primeira viagem profissional eu fiz foi com o João Andrade, 2016, Vitória e América Mineiro lá em Belo Horizonte. Você vê como eu sou otário, né? Ele foi 1-1, gol de Chiesa, inclusive. E João Andrade falou assim, olha só, meu filho, lá vai fazer frio, porra nenhuma, frio caralho, vou de camiseta, vou de camisa, não tô nem aí. Quando a gente desembarca em Belo Horizonte, 8 graus, eu pedi a morte, frio desgraçado, Deus me livre e guarde. Mas, só pra fazer... Vá, termine, João. É um cara maravilhoso, tá fazendo uma homenagem. É um top 1. O outro grande narrador que eu vou passar a trabalhar agora é o Ranieri Alves, que foi muito tempo da Rádio Sociedade, hoje está na Rádio Metrópole. Excelente pessoa, excelente caráter, grande profissional também, que eu, em muitas viagens, mesmo trabalhando em equipe oposta, pude conviver, me ajudou e me ajuda muito ainda. E o terceiro narrador, Flanquel Lima, que é meu amigo pessoal, é um talento, um jovem que tem um futuro brilhante pela frente, é um cara com ideias fantásticas para mudar o rádio esportivo da Bahia hoje. Para mim, esses 3 são os melhores que eu convivi e convivo como pessoa. E peço perdão a todos os que eu convivo, porque eu não quero aqui fazer contenda, viu? Não quer fazer nenhuma injustiça também, né? Vamos ser sinceros. Pode. Falando dos 3 aí rapidinho. João Andrade é o homem do Pressão do Turbo, o homem do Brocô e o homem do Lembre-se Sempre. Tem um Lembre-se Sempre que eu só vi ele soltar uma vez num jogo do Bahia em 2009. E lembre-se sempre, galera, quem acha tudo gozado no trabalho é camareiro de motel. Eu não esqueço isso. E ele é nesse nível mesmo. Eu lembre-se sempre. Mulher gostosa que nem melancia, ninguém come sozinho. E é isso a narração dele. Ele é povão e é sensacional. Ele pegar ali na hora do gol, ele gritar brocô, aquilo ali é uma marca sensacional. É que nem o Nasceu de... Pois é que nem o Nasceu de Silvio Mendes e o Festa de Salomão. É uma marca já. É verdade. Você falou 2 nomes aí também maravilhosos. 2 pessoas que eu amo de coração também. Silvio Mendes, eu digo que é o maior narrador que a Bahia já produziu, tranquilo. Uma lenda. A criatividade fantástica. Ele estava contando, foi
foi Mário Freitas que estava contando, foi ele que criou o Nasceu. Mas como o Silvio Mendes é muito melhor narrador do que Mário Freitas, não falando mal de Mário Freitas, né? Porque É a realmente sua Silvio Mendes. opinião e eu concordo pra caramba. Pois E Marão é um não, fenômeno. Marão é um também. monstro, mas não tem como comparar com o Negão. Não tem não. Ranieri trabalhou, inclusive, para o Premier também, é um narrador muito bom, muito jovem também. E Flanquel tem talvez uma das maiores narrações de gol do Vitória no Campeonato Brasileiro. Botafogo 2, Vitória 3. Aquele gol de 50 de Danilinho. Rapaz. O cara chorou. Foi. Eu vi, ele chorou. E ele é torcedor do Botafogo. Imagine. O cara ele não chorou de tristeza. Se emocionou mesmo. Pois é. Deixa eu aproveitar também aqui, já falamos dos ídolos, já falamos dos grandes colegas, eu vou fechar com duas coisas. Primeiro, quando você acha que a gente vai conseguir voltar ao futebol? Se você tem alguma expectativa, alguma coisa. E o segundo, você acha que o Vitória pode fazer na Série B? Espero eu que a gente possa fazer muita coisa, mas eu quero sua opinião profissional. Sobre o Vitória, as minhas expectativas são altíssimas, porque a preparação está sendo muito bem feita. Desde quando a pandemia aconteceu, até antes, a preparação estava sendo muito bem feita com o Geninho e Bruno Pivetti. O Geninho foi demitido, o Pivetti segue, os jogadores o conhecem, tanto que esse grupo montado foi muito, como é que eu posso assim dizer, indicado pelo Bruno Pivetti, ajudou na contratação do elenco do Vitória, e eu acredito que o Vitória suba para a primeira divisão. Não é uma opinião de torcedor, é uma opinião racional, uma opinião imparcial, devido ao trabalho que o Vitória vem fazendo. E sobre a volta do futebol, Thiagão, eu acredito que vai voltar em agosto ou setembro. Para mim, o futebol brasileiro vai voltar. Como é que o futebol europeu volta e o futebol brasileiro não volta? Por que eu digo isso? Porque o Brasil sempre se espelha nos grandes exemplos de fora do que aqui dentro. E é sempre bom salientar. Vivemos uma pandemia com muitos mortos em todas as regiões do país. Claro que tem algumas regiões que a curva já está decrescente, porém, no Sudeste, no Norte e no Nordeste, a curva é ascendente. É preocupante. Muita gente trabalha em estádio de futebol, né? Televisão, rádio, operadores, cabomens, motoristas, operadores naquele carro de transmissão grandão que faz a transmissão dos jogos. Então, requer um plano de ação muito bem feito. E, claro, as delegações, né? Tem gente pra cacete. Então, requer um planejamento, requer uma proteção muito grande de todos os envolvidos, e eu espero em Deus que tudo dê certo. Mas, por mim, se eu fosse gestor, o futebol não voltaria no Brasil, não. Ainda. Porque, infelizmente, por culpa nossa, enquanto cidadãos, por culpa dos gestores também, constituídos que comandam o país, a coisa está nessa situação lamentável que a gente se encontra. Muito bem. Então, foi isso. Essa foi a nossa primeira entrevista. Muito obrigado, Marcelo, por nos fornecer seu tempo para nos abrilhantar. Muito obrigado, Richard e Guilherme, pelas perguntas. E lembre-se sempre, lembre-se sempre, galera. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.